Olá, pessoal! Chegamos então à última videoaula do nosso módulo de sono e saúde mental. Nesse terceiro tópico, então, nós vamos abordar estratégias para melhorar a qualidade do sono. Então, para introduzir o que seria essa qualidade de sono, nós precisamos entender que a necessidade de duração do sono ela varia de acordo com a faixa etária de cada indivíduo. Então, nós trouxemos essa ilustração, ela foi retirada da Cartilha Nacional do Sono de 2024, com base nos dados da National Sleep Foundation. Aqui nós podemos observar que um adolescente ele tem uma necessidade de horas dormidas muito maior do que um jovem adulto, do que um adulto, né? E isso vai decrescendo ao longo do passar da nossa vida. Aqui a gente pode observar que um adolescente ele tem uma necessidade de 8 a 10 horas por noite, enquanto um jovem adulto, que é a maior parte da população da graduação, necessita de 7 a 9 horas por noite. Além da necessidade de sono ela variar de acordo com a faixa etária, ela também vai variar entre os gêneros. Então, em média, as mulheres elas vão necessitar de mais horas de sono do que os homens, né? Muitos estudos vão mostrar isso. E essa diferença ela pode estar relacionada a fatores hormonais, como o nosso ciclo menstrual, a gestação ou a menopausa. Além disso, né, isso um destaque muito importante para isso, é que os distúrbios de sono eles são mais frequentes entre as mulheres. Então, essas alterações hormonais elas afetam a qualidade do sono, né, aumentando a propensão à insônia também, e as mulheres relatam com mais frequência um sono não restaurador, além da fadiga diurna, que seria esse cansaço pela manhã. Num contexto geral do Brasil, os distúrbios do sono mais prevalentes são o ronco, a apneia e a insônia, né, afetando até 80% da população brasileira, é um valor muito elevado. Agora, caracterizando brevemente esses distúrbios, o ronco, então, ele vai ser causado pela vibração dos tecidos na via aérea superior, enquanto essa apneia do sono, ela é causada por interrupções na respiração durante o sono, né? Ela é mais grave que o ronco. Alguns dos sintomas, então, seriam essa sonolência diurna, como a gente viu anteriormente, dores de cabeça e irritabilidade, né? Para a gente perceber o impacto que tem um distúrbio do sono no dia a dia das pessoas. E elas atingem 33% dos brasileiros, né? Essa estimativa. Alguns dos fatores de riscos são homens, tá? Homens possuem mais do que mulheres, nesse caso, esse tipo de distúrbio, mulheres na menopausa e idosos. E as consequências de um distúrbio desse não tratado seriam um déficit de atenção, obesidade, depressão e doenças cardiovasculares. Ali a gente vê a relação também entre o sono e o nosso funcionamento cognitivo. Um outro distúrbio seria a insônia, né? A insônia ela é muito comum, seria caracterizada pela dificuldade de adormecer ou manter um sono, né? Um despertar precoce, muitas vezes. Ela tem muitos impactos prejudiciais na memória, na nossa concentração, irritabilidade, na fadiga e na sonolência. A gente já conversou sobre ela, né? Ela está muito relacionada com alguns transtornos mentais que a gente citou anteriormente. E ela é dividida em alguns tipos, como a aguda, que está muito associada ao estresse, ela pode durar alguns dias, ou a crônica, né, que dura mais de 3 meses, com alguns riscos de hipertensão, diabetes e depressão. Então, a gente pode observar que esses distúrbios, além de afetar a nossa capacidade cognitiva, né, nosso funcionamento encefálico, ele também vai afetar a nossa saúde física e alguns outros processos do nosso corpo. E sobre os principais sintomas relacionados a esses distúrbios do sono, a gente trouxe uma lista. Essa lista está disponibilizada na cartilha do sono, a gente colocou essa cartilha no material complementar, né? Eu solicito que vocês leiam ela. Caso vocês se identifiquem também com esses sintomas, não é o nosso propósito diagnosticar ninguém, né? Mas apenas vocês saberem o que seriam os comportamentos típicos desses distúrbios. Ou até, se vocês emitirem com algum excesso, algum desses comportamentos, aí sim vocês buscarem uma ajuda profissional. Né? Então, o primeiro deles seria a dificuldade para dormir ou manter o sono, esse é um clássico, né? Seria a sonolência diurna, como a gente comentou, comportamentos anormais durante o sono, como falar, chutar, gritar, né? O comer descontroladamente à noite também pode ser um sinal, né? Dificuldade de concentração, que a gente já citou, o despertar com falta de ar, né? Roncos ou apneias, além de mudanças de humor também, né? A irritabilidade, a depressão e algum desconforto nas pernas ao dormir e o ranger de dentes, né, muito associado com o bruxismo, que pode provocar dores de cabeça ou na mandíbula ao acordar. Agora a gente trouxe para vocês hábitos saudáveis de sono. A gente estabeleceu 6 hábitos que a gente retirou tanto da cartilha do sono quanto de alguns artigos científicos que a gente fez levantamento. O primeiro deles seria estabelecer uma rotina de sono, né? Coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então a gente sabe que a consistência nos horários de sono está associada a uma melhor qualidade, né? E menor incidência de distúrbios do sono.
Então, outra dica também seria limitar os cochilos diurnos, né, a duração deles, para não afetar o sono noturno. Porém, né, lembrando que a gente trouxe na aula anterior, que as sonecas após o horário das aulas, ela pode auxiliar na retenção da memória. Né? Lá os estudos trouxeram sonecas de 30 a 60 minutos ou de até 2 horas após as aulas, no máximo. O segundo ponto, então, seria criar um ambiente propício para dormir. Então, é muito importante a gente preparar o ambiente que a gente irá dormir, né? Separar o que seria o nosso ambiente de sono do outro ambiente de trabalho, por exemplo. Então, aqui seria promover um ambiente silencioso, escuro, né? Uma temperatura adequada é fundamental para a gente ter um bom sono. Uma outra recomendação seria a gente não permanecer na cama se a gente não tiver com sono, né? E caso a gente fique acordada por muito tempo enquanto está dormindo, a gente, por exemplo, não consegue dormir e começa a revirar na cama, é recomendado que a gente saia do quarto, vá para algum outro local mais tranquilo, até sentir sono de novo, né? Antes de voltar para a cama e não ficar ali revirando na cama. Uma outra recomendação da cartilha também é a gente limitar o tempo na cama para corresponder ao tempo real de sono. Então, por exemplo, se a gente dorme 7 horas numa noite ali, a recomendação é de que a gente fique na cama no máximo uma meia hora a mais. E não você acordar, né, depois de ter dormido 7 horas e ficar mais 2 horas deitado na cama mexendo no celular. Uma outra recomendação dentro desse tópico também é relembrar a importância da exposição à luz solar pela manhã para regular o sono. Por isso que eu recomendei vocês lerem o roteiro de estudos. Lá a gente trouxe outras dicas e alguns vídeos no material complementar que vão mostrar esse hábito como uma técnica muito simples para a regulação do nosso ritmo circadiano, que é a exposição solar pela manhã. Né? Você fazer o seu organismo entender qual horário do dia você está e para até facilitar, né, a liberação dos neurotransmissores adequados para aquele período do dia. O terceiro tópico, então, é limitar o uso de dispositivos eletrônicos, né? Eu acho que isso já é bem difundido, né? Já é bem comum essa recomendação, mas o uso desses dispositivos antes de dormir prejudica a qualidade do sono, né? Devido à emissão de luz artificial, que vai suprimir a produção de melatonina, né? A exposição à luz solar, ela suprime a produção de melatonina. É importante a gente entender isso. E além disso, também recomenda-se evitar o uso desses dispositivos pelo menos 1 hora antes de dormir. E aqui eu quero enfatizar para vocês que você usar celular pela manhã não é o suficiente para você regular o seu ritmo circadiano. Pelo menos não para ativar o seu sistema, né, nervoso, entender que você acordou. Porém, você usar um celular à noite, ele já é o suficiente, já é uma fonte de luz suficiente para manter você acordado e piorar a qualidade do seu sono. O quarto ponto, então, seria a prática de atividades físicas, né? A gente sabe que a prática de atividade física ela é importante para vários aspectos do nosso funcionamento cognitivo, mas a prática regular também está associada à melhora da qualidade de sono. Porém, né, esse é um ponto muito importante, eles recomendam você evitar exercício físico muito intenso nas horas que vão anteceder o seu sono. Né? Isso pode causar um efeito estimulante e acabar piorando a qualidade. O quinto ponto, então, seria adotar técnicas de relaxamento. A gente vai explorar mais isso no módulo 4, que seria o nosso próximo módulo. Então, ele recomenda técnicas de meditação, né, de mindfulness, que são muito famosas, a respiração profunda, elas podem ajudar, então, a reduzir esse estresse e ansiedade antes do sono, né? Muitos dos prejuízos que a gente tem no sono, distúrbios do sono, estão relacionados com o estresse. Então, é uma técnica bem relevante, né, importante para isso. Além disso, eles recomendam a gente reservar um tempo pela manhã para refletir sobre as preocupações noturnas. Né? Então, é manejar, né, remanejar esse horário que a gente gasta para pensar sobre nossas preocupações, tentar se autorregular, né? E além disso, evitar discussões e argumentos antes de dormir. Né? Se possível, evitar esse tipo de situação antes do seu horário de sono. Por fim, o sexto e último tópico é evitar a cafeína e o álcool antes de dormir. A gente viu sobre esses dois na primeira aula, então a cafeína ela vai ser um antagonista da adenosina, então vai dificultar o nosso adormecimento, enquanto que o álcool, embora ele nos engane achando que está induzindo ao sono inicialmente, ele pode causar alguns despertares frequentes durante a noite. E como a gente observou na primeira aula, isso vai prejudicar aquele ciclo ultradiano do sono, de 90 minutos que a gente falou anteriormente. Nós falaremos mais sobre o uso de substâncias e de álcool no módulo 5, também propondo algumas estratégias de redução de danos. E por hora, encerramos o módulo 3. Agradeço muito a participação de vocês até aqui e bons estudos!